Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, tenha passado um excelente sábado e iniciado agora, né, uma excelente semana. Vamos estudar um pouquinho mais? Nós estamos estudando sobre o livro de Deuteronômios, né, da Escola Sabatina. Esse é o nosso manual, de estudos. Esse manual ele é trimestral e ele traz temas específicos e durante o trimestre e desenvolve esse tema durante todo esse trimestre. Mas durante as semanas, dia a dia, nós recapitulamos e estudamos, procuramos gravar esses ensinos conforme Deus nos manda para raciocinarmos, pensarmos e sabermos quem somos nós e quem é Ele. Antes de iniciarmos, portanto, vamos fazer uma oração pedindo o poder de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, longânimo, que o Senhor faz justiça até a terceira ou quarta geração, mas faz justiça, Senhor, também até 1000 gerações daqueles que te amam e que te obedecem e que te buscam. Muito obrigado pela promessa do teu Espírito. Abençoe meus irmãos que estão me assistindo, que vão me assistir. Fale a mente deles, como a minha também, para que possamos gravar os teus ensinamentos. Abençoa o Senhor em tudo que eles precisarem, que eles confiem na tua direção, no teu poder, em tudo na vida deles, e dirija-nos, Senhor, até a volta do Senhor Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Em nome dele te agradecemos e te pedimos. Amém. Muito bem, como é bom falar com Jesus, com Deus, né? Estamos dando essa semana a lição 3, né? Ali, ó, aliança eterna, aliança eterna. E aqui em Gênesis 17, 7, diz assim: estabelecerei uma aliança entre mim e vocês e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Aliança perpétua. Não é uma aliança que passa, uma aliança perpétua para ser o nosso Deus. Deus é um Deus maravilhoso. Ele te escolheu, ele me escolheu. Não escolheu apenas o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo escolhido por Deus, não porque eles tinham alguma coisa especial, melhor do que os outros, não. É porque Deus queria, através deles, transmitir o seu amor, transmitir a sua justiça, a sua verdade, transmitir a recuperação do ser humano, o amor dele pelo ser humano para todas as outras nações. Todas. Deus é um Deus justo, longânimo, dá oportunidade para que as pessoas possam buscá-lo e entendê-lo, achá-lo e obedecê-lo, porque ele é o nosso Criador, nós somos suas criaturas. Muito bem. Aqui diz em Apocalipse 14:6, se você puder, busque lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14:6. Observe o evangelho eterno, no sentido de que sempre existiu, sempre esteve lá e foi prometido a nós em Cristo Jesus, abre aspas, antes dos tempos eternos. Tito 1:2. Pode ver lá. Tito 1:2, lá no final da Bíblia. Antes dos tempos eternos já tinha sido prometido a salvação através de Cristo Jesus, o evangelho eterno. O evangelho que resgata a humanidade, o evangelho que são as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Ele é o evangelho, Jesus é o evangelho. Por quê? Porque ele nos resgata, ele nos leva de volta ao convívio com o Pai, com o Criador, com os anjos. Né? Ele deseja isso. Nós estamos num lapso de tempo, né? Da eternidade, porque a eternidade vinha acontecendo, o pecado aconteceu, descemos, acabou o nosso relacionamento pessoal com Deus e depois estamos passando por esse deserto aqui do pecado nessa terra e depois vamos voltar para continuarmos a linha que não existe tempo eterno. Então, isso nós precisamos compreender, né? Vamos passar aqui aliança e o evangelho, já para domingo. Estou abrindo sábado e vamos estudar domingo também.
Amanhã eu vou postar outro vídeo de segunda-feira. E assim por diante, nós vamos fazendo durante toda a semana. Se você quiser me acompanhar, dá um clique aí no seu aparelhinho e busque lá a lição com o professor João Carlos, que daí você vai estar estudando comigo, aprendendo comigo, porque cada vez que eu estudo para passar para vocês, eu aprendo. Isso é uma bênção para mim. E quero passar essa bênção para você também. E se você quiser, manda através dos seus canais de comunicação aí, de mídia, mande para outras pessoas, para que a gente possa fazer um grande estudo e aprendemos um pouco juntos, tá bom? A aliança e o evangelho. Na Bíblia, a aliança e o evangelho aparecem juntos, né? Embora a ideia de aliança existisse antes da nação de Israel, por exemplo, a aliança com Noé, não é? E a promessa da aliança tenha sido feita antes do surgimento dessa nação, o pacto foi expresso de forma notável por meio da interação de Deus com seu povo, começando com os patriarcas, os pais da nação, não é? Desde o início, a verdade central da aliança foi o Evangelho. Desde o início, a verdade central dessa aliança foi o Evangelho, as boas novas. A salvação somente pela graça mediante a fé. Salvação somente pela graça. Você e eu não podemos fazer muita coisa ou nada para sermos salvos, nos ajudar. Nós temos que ter fé, acreditarmos, nos colocarmos nas mãos de Deus, porque nós não temos justiça nenhuma, por mais que você seja bom, por mais que você doe aos pobres, por mais que você não faça mal a ninguém, você não tem como se salvar por você mesmo. Mas se você confiar, se você acreditar, aceitar Jesus como Salvador, você vai poder ser salvo. Porque a nossa justiça, como diz a Bíblia, são trapos de imundícia, ou seja, não serve para nada, né? Para nos reconciliarmos com Deus unicamente através da aliança do Evangelho, e esse Evangelho é Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Aquele preço, porque a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, através do seu Filho, é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa compreensão que nós temos que ter, não é? Somente através de Jesus podemos voltar. Jesus falou assim, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai, porque Ele está com o Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim unicamente. Não tem homem, nem ninguém possa fazer isso, porque o único que morreu por você, por mim e pela raça humana, o único que carregou, entendeu? Não é perdoar, ó, teu pecado está perdoado, pronto, acabou, maravilha, não tem problema nenhum. Ninguém sofreu? Não, não é assim não. O pecado, o teu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade foi carregado por Jesus na cruz do Calvário. E não foi à toa que Jesus falou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, porque é muito pesado, Senhor. Por quê? Porque ele estava carregando o fardo do pecado, do teu, do meu e da raça humana toda, da segunda morte. E a ira de Deus, sim, Senhor, foi posta sobre Jesus. Ele sofreu terrivelmente, ele morreu, pensou que não pudesse mais ver a presença do Pai. Mas ele pagou o preço e ele foi restituído ao convívio do Pai. E ele fala, se você quiser, por meu intermédio, você pode ser restituído à presença do Pai. Amém por isso, né? Que maravilha, né? Desde o início, a verdade central da aliança foi o Evangelho, salvação somente pela graça, mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. Portanto, temos que aceitar a justiça de Jesus. Não somos merecedores, mas pela fé podemos aceitar a justiça que Jesus providenciou para que você seja salvo. Gênesis capítulo 12, 1 a 3, Gênesis 15, 5, 18, eu já li lá Romanos 4, 1 a 5. Qual foi a promessa da aliança feita a Abraão, né, depois do chamado de Abraão? Como o evangelho é revelado nela? Deus falou para Abraão, sai da tua terra, né, vai para onde eu vou te mostrar, né?
seja fiel, acredite, eu vou te fazer, né, um povo enorme, gigantesco, vou te abençoar, você vai abençoar todas as outras pessoas também, e por teu intermédio eu vou trazer o Salvador da humanidade. Essa é a conexão da aliança. Jesus veio por conta dessa aliança de Deus com Abraão. E através de Jesus, toda a raça humana pode ser salva, se assim quiser. Abraão creu em Deus, nas suas promessas, e por isso foi justificado diante do Senhor. Porém, isso não foi uma graça barata. Abraão procurou manter sua parte da aliança pela obediência. Sim, você precisa ser obediente a Deus, como visto em Gênesis capítulo 22, no Monte Moriá. Embora a sua fé lhe é atribuída como justiça, Romanos 4:5. Abraão teve um filho, você sabe a história, né? E Deus, para prová-lo, Deus pediu que ele entregasse seu filho, único filho, para Deus. E ele obedeceu. Ele foi lá, ele obedeceu. Ele ia realmente sacrificar Isaac. Só que Deus falou, opa, para aí, não precisa. Eu sei, eu vi que você realmente tem um coração íntegro, você entregou o seu filho, o único filho. Só que você não precisou sacrificá-lo, mas eu, Deus, precisei sacrificar o meu filho por você e pela raça humana. Entenda isso. Abraão não precisou, mas porque Deus providenciou um carneirinho ali, um cordeirinho para substituir. Quem foi esse cordeirinho que Deus providenciou para substituir o filho dele, filho de Abraão? Foi Jesus. Jesus, filho de Deus, veio para nos resgatar. Deus o entregou de verdade. Não teve? Deus não falou, não poupou o seu único filho para nos salvar. Ele deu o seu filho, sacrificou o seu filho para nos salvar. Que maravilha, que amor incondicional. Esse tema ecoa por toda a Bíblia. Paulo citou em Gálatas 3:6 a passagem sobre a fé de Abraão que lhe foi atribuída para a justiça, Gênesis capítulo 15, verso 6, e que remete à primeira promessa feita ao patriarca sobre todas as nações serem abençoadas nele. Gálatas 3, 8 e 9. As promessas de aliança são feitas a todos os judeus e gentios, os que têm fé, Gálatas 3, 7, e assim são justificados pela fé sem as obras da lei. Vejam, por mais que sejam obrigados, por causa da aliança, a obedecer à lei. Veja, nós obedecemos o nosso pai quando nós o amamos, nossa mãe quando nós a amamos. Obedecemos por quê? Porque sabemos que ela quer o nosso melhor, ela quer nosso sucesso, nosso bem-estar, não é? Ela quer a nossa felicidade. Nós obedecemos. Tá bom, pai, eu vou fazer. Obrigado, mãe, por ter me orientado. Quantas vezes agora, hoje, depois de velho, você fala isso, não é? Mas a Deus é a mesma coisa. Quando você... a lei não salva, a lei mostra o caminho, mas ela não salva, não é? A lei não tem poder para salvar, mas ela encaminha você para Jesus. E quando você aceita Jesus, pela graça você é salvo. Se você não aceitar Jesus e você obedecer toda a lei, você não vai ser salvo. Percebe? Que coisa terrível é isso, né? Nós queremos, nós muitas vezes somos legalistas. Paulo fala sobre isso em Romanos. Nós somos legalistas. Queremos obedecer a lei, mas não aceitamos Jesus. Não obedecemos a Jesus. Mas não tem nada a ver. Olha, se você obedece e ama Jesus, automaticamente você precisa obedecer a lei. Jesus fez isso, ele obedeceu integralmente às coisas do Pai. Mesmo quando Jeremias falou sobre a nova aliança, ele o fez no contexto da lei. Diz assim, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Tá vendo? Também no seu coração as inscreverei, a lei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Se você quiser pegar, refletindo uma linguagem que remonta ao livro de Levíticos. Diz em Levíticos 26, 12, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão
o meu povo. Que maravilha é poder saber que Deus está conosco, Deus nos ama, Deus nos dá inteligência, sabedoria para que possamos viver conforme a vontade dEle. Eu oro para que você e toda a tua família possam estar pensando, meditando nas coisas verdadeiramente de Deus. Nós estamos num mundo tão difícil, nós estamos num mundo de pecado, nós estamos num mundo onde nós erramos, constantemente erramos, ultrapassamos as barreiras, mas Deus fala, olha meu filho, eu sei o que você está passando, posso te perdoar, posso te limpar, posso te dar poder, posso te trazer tranquilidade e paz, né? Tão somente se você acreditar, ter fé e entender aquilo que eu desejo para você. Você é um povo separado, eu quero que você seja separado. Povo santo é um povo separado para Deus, para testemunhar ao mundo a salvação trazida por Deus através de Cristo Jesus. Grande abraço, até amanhã. Um beijo a vocês.